Você já se perguntou onde pilotos, controladores de voo e outras pessoas envolvidas na aviação buscam os dados e informações necessárias para que um voo seja realizado? Será que eles simplesmente entram no avião, dão a partida, decolam e saem por aí? Olá, amantes da aviação, sejam bem-vindos ao AIS Brasil, canal dedicado ao Serviço de Informações Aeronáuticas, famoso Serviço AIS, responsável por ser a base de todo tipo de conhecimento e informações para a operação segura da aviação internacional. O serviço AIS é altamente padronizado em todos os países membros da Organização da Aviação Civil Internacional. Esses países devem prover com todos os esforços a oferta e manutenção deste serviço aos aeronavegantes. No primeiro vídeo do canal, apresentamos o serviço de forma geral para apresentar o canal. Agora, vamos mostrar como o serviço AIS se organiza. Inclusive, esse é o objetivo do canal: mostrar o serviço, como ele funciona, como é organizado e a sua importância para a aviação. O AIS é um elemento crítico da infraestrutura aeronáutica, sendo responsável por coletar, atualizar e disseminar informação aeronáutica essencial, incluindo cartas, dados de navegação, relatórios meteorológicos e procedimentos do espaço aéreo. O AIS garante que pilotos, controladores de tráfego e outros interessados tenham acesso à informação atualizada, visando garantir as operações de voo seguras, e é um dos pilares fundamentais para a segurança de voo e para a navegação aérea, com aderência total com todas as regulamentações existentes, contribuindo para a aviação, que é um grande sistema global. Como dissemos anteriormente, o serviço é estabelecido mundialmente pela OACI, e o Brasil é um dos países membros dessa organização. O DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, foi estabelecido como a autoridade competente por este serviço e também por outros serviços da aviação aqui no Brasil. Então, basicamente, o serviço AIS é oferecido e organizado pelo DCEA através de seus órgãos, normas, regulamentos e, principalmente, através das publicações de informações aeronáuticas. As publicações de informações aeronáuticas são o AIP Brasil e seus suplementos, o AIP MAP, com todas as cartas que são usadas em todas as fases do voo. O RotaAir, que é um manual de rotas contendo informações detalhadas da infraestrutura aeroportuária envolvida no voo. Os NOTAMs, que são avisos em tempo real para todos os aeronavegantes que estão dentro do sistema. A IC, que são as circulares de informações aeronáuticas. E a Sala AIS. Esta é a estrutura das publicações AIS. Nelas é encontrada toda a informação necessária para que pilotos, controladores de voo, organizações e empresas executem suas atividades dentro da aviação. Agora, vamos ver cada uma delas com mais detalhes. AIP significa Aeronautical Information Publication e é a principal publicação de informações aeronáuticas e reúne toda a informação. Ela é dividida em três grandes partes: generalidades, en-routes e a parte de aeródromos. São os três grandes temas em que toda a informação pode ser agrupada, tanto que cada uma dessas partes são também subdivididas em outras. Por exemplo, a parte de generalidades agrupa temas sobre regulamentos e requisitos nacionais, tabelas e códigos e direitos de uso de aeródromos. A parte em routes, ou em rotas, agrupa informações sobre o espaço aéreo, sobre as rotas e sua estrutura e as cartas de navegação usadas por pilotos. A parte de aeródromos contém tudo o que é necessário saber sobre aeródromos e helipontos. É fundamental saber que o AIP é o documento oficial da informação aeronáutica no Brasil, por isso chamado de AIP Brasil, e que há outras publicações que derivam dele. As demais publicações derivam das partes do AIP para detalhar mais a informação e auxiliar melhor os aeronavegantes, até para tornar a busca da informação mais fácil e organizada. O AIP é um documento só, com quase 3.000 páginas, redigido em inglês e português,
na mesma publicação e na mesma página. Imagina a dificuldade de levar isso em aviões e malas. É inviável. Então, foram criadas outras publicações que existem para auxiliar, apresentando cada uma delas um escopo das informações. Com isso, temos o IP como publicação principal, o ROTA-E, o IPMAP, as cartas e demais publicações que funcionam de forma integrada para oferecer informação atualizada. O IPMAP. Lembra que falamos que uma das partes do IP é a parte de rotas, ou en routes, e que uma parte dessas informações é a parte de cartas? Pois é, o IPMAP detalha justamente essa parte. Existem diversos tipos de cartas diferentes na aviação. A cada etapa do voo, existem cartas relacionadas que mostram todo tipo de informação necessária para aquela parte do voo. Isso é muito importante para o piloto, pois é pelas informações que essa carta está mostrando que os pilotos, navegadores e controladores irão se basear e tomar suas decisões. Mas como assim cada etapa do voo? Imagine um avião que deve sair de um aeroporto a outro, ou seja, um lugar de origem para outro de destino. No aeroporto de origem, o avião está parado no estacionamento, então existe uma carta do estacionamento daquele aeroporto. Para decolar, ele tem que sair do estacionamento e ir para a pista de decolagem, então existe uma carta que mostra o mapa do aeroporto com os caminhos que ele deve seguir até a pista de decolagem. Depois da decolagem, tem outra carta que vai mostrar para o piloto a rota que ele deve seguir para subir em direção a outra rota que o levará até o destino. Chegando perto do aeroporto de destino, o avião precisa descer e então existe outra carta que vai mostrar o caminho que deverá ser feito até o avião chegar na pista de pouso na altura certa para pousar. Aí, as cartas que irão levar o avião até o estacionamento são também as mesmas cartas do aeródromo e de estacionamento do aeroporto de destino, e o ciclo se repete em cada decolagem. Existem também vários outros tipos de cartas, que são as meteorológicas. Essas cartas têm o objetivo de oferecer prognósticos para a área de operações, para as rotas, aeródromos, para o planejamento do voo como um todo e também para a vigilância meteorológica. No entanto, trata-se de um serviço separado e que merece um vídeo à parte. Deixe um like e comente se você quer um vídeo sobre meteorologia aeronáutica. Assim como o IPMAP complementa e detalha a parte de rotas do IP Brasil, o ROTA-E é o manual de rotas aéreas e complementa a parte de aeródromos do IP. E como um bom manual, ele oferece principalmente informações sobre todos os aeródromos do Brasil, todos os homologados para operar, na verdade. O operador pode encontrar informações detalhadas sobre a disponibilidade e condições de uso do aeródromo, detalhes da pista em uso, seus serviços de salvamento e combate a incêndios, certificação e condições de todos os serviços oferecidos pelo aeródromo e heliporto. O suplemento IP. Como o nome já diz, trata-se de uma publicação que suplementa as informações do IP e das publicações auxiliares, com as mudanças que ocorrem ao longo do tempo em qualquer informação. Por exemplo, uma pista pode mudar seu comprimento devido a uma obra, uma frequência de um auxílio rádio pode mudar, ou um aeródromo pode não oferecer mais um serviço de salva-vidas. Perceba que são informações importantes e que precisam ser de conhecimento de todos no sistema. Nesse caso, essas novas informações devem ser registradas nas publicações através de atualizações periódicas. É isso que acontece com os suplementos IP. Existe um calendário estabelecido com todas as datas que a informação nova vai entrar em vigor. Um suplemento IP é publicado sempre que há modificações temporárias de longa duração, 3 meses ou mais, ou de curta duração que impliquem textos longos ou gráficos que complementem informação permanente. Então, para entender melhor, temos que no ROTA-E, por exemplo, eu sei que o aeroporto de Brasília está lá com todas as suas informações que preciso para operar lá. Mas a empresa gestora do aeroporto vai fechar uma das pistas para obras e isso vai durar 2 anos. Então, as autoridades publicam um suplemento IP para suplementar o que consta no ROTA-E. Essa informação de que o aeroporto de Brasília está agora com uma pista só será de conhecimento de todos que pesquisarem as publicações e irão se preparar para operar com essa limitação. A A e C.
Como no suplemento, a AIC, que significa Aeronautical Information Circular, também contém informação de longa duração. A diferença é que aqui trata-se de informações importantes sobre legislação, os regulamentos e procedimentos. As informações têm caráter puramente explicativo ou de advertência, que podem afetar a segurança de voo ou com impacto em assuntos técnicos, legislativos ou administrativos. Não há aqui um calendário padrão para publicação e divulgação, e sim ocorre de acordo com a necessidade. A AIC pode ser categorizada do tipo A e do tipo N, sendo que no primeiro, os assuntos publicados contêm informações que afetam a aviação civil internacional, enquanto a AIC tipo N contém informações que afetam a aviação nacional. Os NOTAM. Os NOTAM contêm informações relativas ao estabelecimento, situação ou modificação de qualquer instalação, serviço, procedimento ou risco aeronáutico cujo conhecimento oportuno seja indispensável ao pessoal envolvido nas operações de voo. A diferença dele para a AIC e para o suplemento é seu caráter urgente da informação. Qualquer informação que deva ser de conhecimento de todos no sistema e que impacte a operação de alguma forma deve ser emitida via NOTAM, que significa Notice to Airmen. A sala AIS. Todas as publicações podem ser encontradas atualizadas numa sala AIS de aeroporto, que faz parte da infraestrutura aeroportuária internacional. Na sala, há profissionais treinados, certificados e capacitados em AIS, para manter o serviço de qualidade e operante dentro do sistema aeroespacial. É um órgão importante dentro da infraestrutura aeronáutica. Trata-se de um lugar, uma sala mesmo, identificada com um grande C num fundo amarelo. Em todo o aeroporto tem uma sala AIS, e é onde todos os envolvidos ou interessados podem visitar para ter acesso direto à informação aeronáutica atualizada. Na sala AIS, o aeronauta encontrará todas as publicações que vimos aqui e muitas outras, além de poder falar diretamente com profissionais certificados para prover qualquer informação pertinente ao voo. Além disso, todos podem ter acesso gratuito aos materiais referentes a informações aeronáuticas e também a todos os produtos AIS no portal AIS Web. O endereço na internet é aisweb.dceia.mil.br. Então, pessoal, é isso. Conhecemos as publicações de informações aeronáuticas e como elas funcionam de forma integrada para prover a informação atualizada para os envolvidos na aviação. Agora sabemos que em toda fase do voo, desde o avião parado no estacionamento do aeroporto de origem, sua decolagem, seu voo em rota, sua descida, seu pouso, até estacionar no destino com segurança, existe uma carta que mostra tudo o que os pilotos precisam saber para realizar seu trabalho. Agora sabemos também a importância de organizar e manter todas as publicações atualizadas e disponíveis para o voo seguro. Agradeço a todos pela audiência, por estarem aqui e apoiarem esse canal que está só começando. A todos os amantes da aviação, quero que saibam que esse vídeo é para você. A todos os profissionais da aviação, meus sinceros agradecimentos pelo profissionalismo e dedicação ao voo seguro para todos nós. Se gostou, curta, se inscreva e compartilhe com as pessoas que você conhece, que ama também a aviação. Até mais no próximo vídeo.